7h01, começa agora o RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, e nós falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Você pode mandar o seu WhatsApp para cá, participe conosco pelo 41 98504 5092. Também já estamos ao vivo com som e imagem pelo facebook.com/RIC+PR. Franciele Colpani, bom dia. Bom dia, Denian Couto, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Marques Souza, muito bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Vamos aos destaques de hoje, 7 de agosto de 2017. RIC Mais Notícias. Presidente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre elogia a sentença do juiz Sérgio Moro e defesa de Lula fica irritada. Após barrar denúncia contra a corrupção, reforma política e reforma da Previdência são prioridades do presidente Michel Temer. Bancada Federal do Paraná gasta mais de 5 milhões de reais em verba parlamentar no primeiro semestre deste ano. Com 6 meses de antecedência, prefeito Rafael Greca vai liberar R$1 milhão para Carnaval de Curitiba em 2018. E os vereadores de Curitiba queriam um projeto para dia sem carne nas escolas municipais da capital. O destaque de Pietro De Lázari, do esporte. Atlético vence a terceira seguida e vai embalado para a decisão na Libertadores. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui na Jovem Pan. RIC Mais Notícias. Tempo é seco, mas tá frio, né, Fran? Bom dia de novo. Bem geladinho, bom dia. 5 graus de temperatura neste momento, Denian, com máxima chegando aos 21. Mas olha, o tempo será aberto de acordo com o CIMEPAR, pelo menos. Sol entre nuvens, sem previsão de chuva. A mesma previsão lá para Ponta Grossa, que tem neste início de segunda-feira 7 graus de temperatura, com máxima chegando aos 21 graus. Também previsão de sol entre nuvens por lá. Cascavel começa um pouco mais quente, 11 graus de temperatura, com máxima chegando aos 24. Previsão de tempo bem aberto lá na região oeste do estado, também com tempo seco. Em Foz também 11 graus, com máxima subindo um pouco mais, chegando aos 26. Previsão de tempo aberto, sem chuva. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. E os aeroportos, a começar aqui por Curitiba, Mark. O Afonso Pena, na região metropolitana aqui da capital, está aberto e funciona pelo modo visual para pousos e decolagens. Os demais aeroportos aqui do estado, Londrina na região norte e Foz do Iguaçu na região oeste, também funcionam normalmente. Agora um giro pelos principais terminais do país. Guarulhos e Congonhas em São Paulo estão abertos, assim como Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. E nós começamos o RIC Mais Notícias falando da notícia, da informação que abre a semana bombando o mundo político-jurídico. O desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, que é o presidente do TRF da 4ª Região, o tribunal que vai julgar o Lula em segunda instância, ele concedeu uma entrevista nacional e disse ser irretocável a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente da República. Então imagine o salseiro, Marques Souza. Exatamente, a entrevista foi ao jornal Estado de São Paulo e o desembargador elogiou a sentença do juiz federal Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula. Para Carlos Eduardo Flores, a sentença é, abre aspas, irretocável e vai entrar para a história do país, fecha aspas. Nas redes sociais, o advogado de Lula, o Zanin Martins, disse que é preciso ver de que forma a sentença entrará para a história. Abre aspas do advogado. Pode ser pelas grosseiras violações a direitos fundamentais. Fecha aspas. Ele ainda disse que a sentença contra Lula também poderá entrar para a história por condenar por corrupção sem ato de ofício e sem nexo com o benefício afirmado pela acusação. O recurso do ex-presidente Lula ao Tribunal da 4ª Região ainda não foi protocolado, mas deve acontecer ainda neste mês. No Tribunal de Porto Alegre, a defesa de Lula vai tentar a absolvição do ex-presidente. O Ministério Público Federal também já recorreu da sentença e os procuradores pediram o aumento de pena de Lula no caso do triplex do Guarujá. Sabe que o desembargador Thompson Flores esteve
em Curitiba na semana passada. Ele veio participar do ato de abertura da 6ª Conferência Estadual da OAB, da Advocacia Paranaense. E ele já havia também conversado com jornalistas e com advogados a respeito da decisão do juiz federal Sérgio Moro. Ele diz que a decisão é irretocável porque o juiz aqui do Paraná, o juiz Moro, esgotou ponto a ponto de tudo que está na acusação e na defesa. E chamou a atenção, Mark, e me parece que esse ponto a gente precisa sublinhar para esclarecer bem ao ouvinte. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o tribunal que vai julgar o recurso do Lula, ele é a última instância para temas de fato. Poderá Lula eventualmente recorrer aos tribunais superiores em Brasília para discutir questões de direito. Mas o fato foi julgado pelo juiz Moro e haverá uma decisão agora de 2ª instância dos desembargadores lá de Porto Alegre. Então, esse discursinho aí que o advogado do Lula faz, isso faz parte do jogo da política e não da justiça. O que o advogado do ex-presidente Lula está fazendo, porque vai entrar para a história como violação de direito fundamental, porque está condenando um homem inocente, isso daí tudo é política. Política. O que nós vamos ver é o recurso do Dr. Zanin Martins, que ainda não foi protocolado. O fato é que se espera esse julgamento para quando, Mark? Do 2º grau, lá em Porto Alegre. A expectativa, Denia, é no máximo, agosto. Esse é o prazo, inclusive, que o Dr. Thompson lá, o presidente do TRF4, trabalha. Mas nos bastidores se opera para adiantar, viu? A expectativa, por exemplo, do trio de desembargadores que está já com o processo é que lá por maio nós podemos ter novidades aí. Só para relembrar rapidinho o ouvinte, Denia, o processo já está nas mãos, já foi remetido oficialmente, que é o termo que se usa, já está nas mãos do Dr. Gebran Neto, que é um curitibano, desembargador curitibano que trabalha em Porto Alegre. Agora ele está analisando, aguardando os recursos, vai ler tudo, vai analisar o caso e vai fazer um voto. Depois desse voto vai para o Paulsen, que é o outro desembargador, que é o revisor. Daí ele vai também rever tudo, vai preparar o voto dele e aí vai marcar o julgamento, onde vão se reunir os 3 desembargadores da 8ª turma lá, criminal de Porto Alegre, e vão julgar o Lula. Muito bem, agora são 7h08. Deixa eu falar dos gastos da bancada do Paraná. Você tem ideia de quanto foi consumido de dinheiro público para pagar aí o chamado cotão, a cota dos parlamentares paranaenses lá em Brasília? Diga lá, Fran. 5, agora sim, microfone aberto, fica mais fácil, né, Daniel? 5.700.000 reais entre os meses de janeiro e julho de 2017. Os dados são do portal da Transparência da Câmara. O valor equivale a 190 mil reais por deputado nos primeiros 7 meses do ano. O parlamentar que lidera o ranking de gastos é o deputado federal Edmar Arruda, do PSD, com 254 mil reais, seguido de Luiz Nishimori, do PR, com 249 mil reais. Cada deputado do Paraná tem à disposição por mês R$ 38.871 de verba de gabinete. Alguns deputados gastaram menos por terem ficado afastados do cargo. É o caso de Osmar Serraglio, por exemplo, do PMDB, que ficou licenciado do mandato para assumir o Ministério da Justiça entre março e junho. Neste período, Serraglio gastou apenas, entre aspas, né, gente, 63 mil reais do cotão da Câmara nos primeiros 7 meses do ano. Os recursos podem ser usados para pagamento de despesas com passagens aéreas, telefonia, escritório, locação de imóveis, taxa de condomínio, IPTU, energia elétrica, água e esgoto. A cota não pode ser antecipada ou transferida. Por outro lado, ela pode ser acumulada e gasta em outro período. Portanto, se um deputado não usar nenhum real dos 38 mil reais, por exemplo, poderá no mês seguinte utilizar 66 mil reais do cotão parlamentar. Então é o seguinte, cada parlamentar tem 38 mil reais assegurados todo mês para estas despesinhas que na vida da gente sai do nosso salário. O dinheiro que eu recebo pelo meu trabalho aqui no Grupo RIC, por exemplo, ele serve para pagar tudo isso. A gasolina sai do meu salário.
A conta do meu telefone sai do meu salário. As despesas domésticas do meu salário também. E você que está ouvindo no carro, na sua casa, no seu trabalho, da mesma maneira. Quem é que tem esse benefício, esse privilégio? Os senhores parlamentares. Isso está errado. Eu prefiro, se fosse o caso, elevar os vencimentos, os subsídios dos parlamentares, e de que eles pagassem do bolso, e não dessa forma de cotão, porque isso daqui dá vazão à nota fria, é dinheiro que você usa para fazer tramóia. Olha aqui, a agência, a Câmara dos Deputados, deixa eu contar uma coisa que eu não sei se os ouvintes sabem. A Câmara dos Deputados tem uma, aspas, agência para marcar os voos dos deputados federais. O deputado vai lá e pede para o gabinete dele ou diretamente para a agência. Eu quero ir aqui de Brasília para Curitiba. Ah, como é que o senhor quer? Ah, eu quero ir sexta-feira de tarde. Você acha que a agência faz pesquisa de qual é a melhor tarifa? Você acha que a agência liga para o deputado para dizer, ó, quem sabe o senhor vai mais cedo? Ou o senhor vai sábado de manhã para economizar dinheiro? Que nada. Eles marcam e azar. O dinheiro não é nem do deputado, nem da agência, é de quem? É do povo. Então eles gastam o dinheiro a roldão. A chamada tarifa cheia, né? Paga tudo, exatamente. A gente, quando vai, ainda consegue botar um descontinho lá, se vira, fica procurando no site das companhias aéreas quando é que tem aquela promoção de fim de semana. Fica de madrugada, às vezes, né? Fica de madrugada, meia-noite lá para tentar comprar um bilhete mais barato. Os deputados vão lá e compram tudo com tarifa cheia, estão nem aí. Uma hora, a sociedade vai acordar para o tamanho do desmando. O que se faz na Câmara Federal e no Senado é algo indescritível. 7h13. Se gasta um dinheirão com isso, e nós certamente iremos gastar também para os jeitinhos que o presidente Michel Temer terá de dar para aprovar lá as propostas que ele tem pela frente. Diga lá, Mark. Exatamente. Neste domingo, Temer se reuniu em Brasília com ministros, além dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. O presidente Michel Temer tenta reorganizar a base aliada no Congresso e já está preocupado com as reformas que são de interesse do governo. A da Previdência, que já passou pela comissão especial e agora deve seguir para plenário da Câmara dos Deputados, e também a reforma política, que será discutida nesta semana na comissão especial da Câmara dos Deputados. O Cristiano Vasconcelos traz as informações direto de Brasília. Olá, bom dia a todos. Essa semana o governo deve se concentrar em arrumar a casa, reunir novamente a base aliada e pensar também numa redistribuição de cargos na esplanada dos ministérios para satisfazer aqueles deputados que ajudaram a arquivar a denúncia contra o presidente Michel Temer na semana passada. Já na Câmara dos Deputados, a prioridade, segundo o presidente Rodrigo Maia, vai ser a reforma política. Na terça-feira, a comissão especial que analisa o assunto deve votar um parecer que sugere, entre outras coisas, a criação de um novo fundo partidário para financiar as eleições e também o sistema eleitoral distrital misto para deputados e vereadores. De Brasília, Cristiano Vasconcelos. Obrigado, Cristiano. Falando direto da capital federal, 7h15. 7h15, tá uma chiadeira no microfone. Tem os ouvintes reclamando. E tá chiando mesmo, a gente tá dando um jeito aqui tá um bzzz, tem uma mosca no seu rádio, mas a gente vai dar conta aqui de resolver o problema. Os ouvintes estão reclamando, a gente tem que dar explicação. 7h15, ô Mark, falando nisso, diga lá. Os ouvintes, vamos lá, então só dando um alô aqui pro Eduardo Ferrari, que tá reclamando, um deles está reclamando dos ruídos aqui, daqui a pouquinho resolvendo o problema. Tem a participação aqui do pessoal falando da sentença do Lula, do juiz Sérgio Moro, que virou tema de discussão lá em Porto Alegre. O Enio, do bairro Vista Alegre, aqui em Curitiba, diz que espera que essa sentença do Sérgio Moro seja confirmada lá em Porto Alegre e, na opinião do ouvinte, se faça justiça nesse país. Também tem a participação aqui do Adailton,
ele mandou um tweet aqui, um suposto tweet da senadora Gleisi Hoffmann, onde ela fala da questão da Venezuela. Eu só não sei se esse tweet é verdadeiro, viu? Eu vou abrir o Twitter da Gleice aqui. Vamos ver se é. Para que a gente veja. Eu dei uma olhada também nesse tweet. Eu não tô acreditando. Se for verdade, né, Daniel? Daí... Não tô acreditando. Me parece mais aquele tipo de montagem, porque as redes sociais adoram também trabalhar em cima da fantasia. Porque eu não posso crer que a senadora Gleice tenha dito algo dessa natureza. É de quando esse tweet aí, ó? Esse aqui é do dia 4 de agosto, às 8h18 da manhã. Pois então. A gente daqui a pouco traz a informação. Também tem a participação aqui do Paulo de Colombo. Olha só, Danilo, ele faz uma pergunta pra ti, uma boa pergunta. Vamos começar a semana mais doce, literalmente. Vamos. Ele tem uma empresa de café da manhã, enfim, alguma coisa assim. Nossa, e ele quer trazer um presente aqui pra você, Danilo. Ele fala se você prefere torta trufada holandesa ou torta alemã. Coisa boa de decidir essa coisa. Eu prefiro a holandesa. A holandesa, tá aí. Paulo, o Mark prefere a alemã. Da gente fala as duas. E a Fran, que é formigona, prefere as duas. Quem disse? Eita! Então é o seguinte... Tem os ouvintes aqui da internet também, Dani, rapidinho aqui fazer um giro por eles. A Evelise Carvalho está conosco, o Leandro Dota, o Marcos Vortobra, o Alexander Berto, que fala sobre aqui a sentença do Lula, por exemplo. Ele diz que o pai dele era servidor da Justiça Federal de Curitiba e conheceu muitos juízes que são desembargadores hoje. Está todo mundo de parabéns, segundo ele. O Vitor Sônia, o Gustavo Lima, enfim, muita gente com a gente também pelo Facebook. A gente fará o intervalo agora. Na volta, tem 2 assuntos muito importantes que nós vamos tratar aqui na Jovem Pan e que nós queremos a sua opinião desde já. Primeiro deles, essa história do dia sem carne dentro das escolas do município. Gente, você tem que ter uma noção, quem tiver no Facebook, dá uma olhada na cara do Denian, não é, Franciele Copani? Imagine um gaúcho falando isso, um dia sem carne, a indignação dele, a expressão facial. Ele que comeu um filezão aqui ao vivo. Mas não é nem isso, eu quero só lembrar que nós estamos falando da merenda das crianças. Se o senhor vereador, a senhora vereadora quiser passar 1 dia, 10 dias, 1000 dias, 500 milhões de dias sem comer carne, direito deles. O que a gente está falando é tirar a carne da merenda do colégio. A gente vai falar sobre isso depois. E o outro tema que a gente não pode fugir, a gente vai olhar para a Venezuela. Chega. O apoio do PT, do PSOL e do PCdoB, partidos brasileiros à Venezuela. Isso nos demonstra o tamanho da bronca que nós brasileiros estamos enroscados com a classe política que nos governa, nos representa no parlamento e que vai às urnas, se oferecer às urnas para o nosso voto no ano que vem. Os políticos do PT, do PCdoB e do PSOL resolveram mostrar as garras na defesa da ditadura venezuelana. A gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo. Rick Mais Notícias. Estamos de volta com o Rick Mais Notícias, aqui na Jovem Pan. Eu comentei aqui no finzinho do bloco passado do Partido Novo, que é um partido que se apresenta como uma alternativa eleitoral, sem políticos tradicionais, e que busca reconstruir a política com a oferta de novas cabeças, oxigenando a política local, e eu gosto da ideia. E aí o Partido Novo aqui do Paraná trará Curitiba o Bernardinho, treinador da seleção de vôlei, e ele é cotado inclusive para concorrer à presidência da República pelo Partido Novo. Mas o Novo teve uma conduta muito velha, parece coisa do DEM, ou do PT, ou do PMDB. Fiz um convite ao Bernardinho para que ele estivesse aqui conosco, a gente falar com ele, entender qual é a participação do Bernardinho nessa questão. E acho que conversar com o Bernardinho sempre é bom. Ele é uma pessoa inteligente, esclarecida e tudo. Sabe que resposta que veio da assessoria de imprensa do Novo? Que o Novo agradecia muito o convite, que entendia a importância do jornal que ocupa aí o topo da audiência, mas que eles optaram para que a fala fosse em coletiva. Que o Bernardinho não iria falar com exclusividade com nenhum veículo de comunicação.
porque acha que não é necessário e que a comunicação tem que ser dada assim de forma geral. Eu não sei nem o que dizer. É novo, mas a atitude é velha. E o pior, a atitude é burra. Mas é burrice monstra. Você tira o seu espaço do seu partido, que é dado a sua legenda, sob o pretexto de que só se fala em entrevista coletiva. Nem tem. Consegue qualificar, Marcos? Não tem como. É um Não é espaço. burrice? Porque o político deve querer falar com as pessoas, não é isso a lógica? Não entendi. Conversar com as pessoas. Não Quer dizer, quando o entendi. Jornal da Record, o Jornal Nacional da Globo, o SBT Brasil, o Jornal da Band convidar ele para ir, ele não vai, então. Eu tô falando aqui com olhos de quem tem simpatia pelo Partido Novo. Simpatizo com o Partido Novo. Acho que é bacana você trazer gente de fora para oxigenar esse mundo podre. Mas traz gente de fora, mas se comporta como os velhos que lá estão. 7h44. Vamos falar da Venezuela. Os ouvintes estão ansiosos pelo seu comentário sobre a Venezuela, viu, Denian? O PT, o PCdoB e o PSOL resolveram definitivamente sair em defesa da ditadura venezuelana. Está instaurada agora de fato um modelo supressor das liberdades individuais, de sufocamento dos demais poderes. Hoje o judiciário anda a reboque dos interesses do presidente da Venezuela. O legislativo é apenas retumbante daquilo que Nicolás Maduro comanda como presidente. A procuradora-geral, o Ministério Público da Venezuela, ela foi arrancada do cargo. São mais de 100 mortes nos últimos meses na Venezuela. Foi instaurada uma Assembleia Nacional Constituinte composta apenas por políticos que apoiam o governo Nicolás Maduro. Está em curso uma ação ditatorial, mas é ditadura escrachada. O Mercosul, inteligentemente e corajosamente, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, sancionaram a Venezuela por violação à cláusula democrática. País que não é democrático não integra o bloco. Houve uma sanção de natureza diplomática muito severa e correta por parte do Mercosul. O mundo está preocupado com os rumos da Venezuela. E o PT, da senadora Gleisi Hoffmann, o PSOL e o PCdoB batem palmas a um ditador. A senadora do Paraná faz uma defesa de Nicolás Maduro mais defensora do que o Maduro, só o Roberto Requião, senador paranaense do PMDB. Ele que se orgulha de ser um senador bolivariano. Então o que nós vivemos hoje, é um estado de exceção na Venezuela, de desrespeito à ordem democrática, às instituições, sob o aplauso do PT. Que isso sirva de advertência para o que pode acontecer no Brasil. Chega de tapar o sol com a peneira. Chega. Mark, e os ouvintes? Olha só, muita gente falando sobre essa questão da Venezuela, da ditadura venezuelana. Inclusive, Denis, só para fazer um adendo aqui ao que você disse, vários veículos nacionais de comunicação resolveram sair do armário, vamos dizer assim, sobre essa questão da Venezuela, viu? Colocaram lá em seus manuais de redação, só para o ouvinte entender, manual de redação é o que o jornalista usa como referência para escrever os textos, né, que vão ao ar, dizendo que é para chamar agora o Maduro de ditador. Uma decisão editorial. Aos 47 do segundo tempo, né, Denis? Depois que instalou a ditadura lá, o pessoal acordou. Vários ouvintes participando sobre esse assunto. Por exemplo, o ouvinte Marcos dizendo que a ditadura venezuelana chegou
recuou e agora se consolidou. Também tem o Felipe Araújo participando sobre isso, falando que concorda com o que você disse. Também tem o ouvinte que não colocou o nome, final telefone 9609, dizendo que concorda com a questão do Maduro na Venezuela, e os ouvintes também no Facebook comentando sobre esse assunto e concordando com o que você disse, Denis, que serve de alerta aí para o que vem por aí. Quem apoia o Maduro aqui pode fazer o mesmo que ele amanhã. Não, e se usa de um conceito tão primário de que urna é sinônimo de democracia. Não é e nunca foi. Não é o fato de você ter o voto como texto do seu determinado Estado que isso significa que o Estado é democrático. Não é porque você vai às urnas que há democracia. Esse é um conceito completamente ultrapassado, que aliás jamais foi um conceito real do que democracia é. Democracia não é voto. Democracia é voto, sim, num ambiente de liberdade eleitoral, de pluralismo político e de respeito aos direitos individuais e fundamentais. Um Estado que viole liberdades não é democrático, ainda que haja o voto. Um Estado onde não se valoriza o pluralismo de ideias não é democrático. Você vai às urnas apenas para referendar aqueles que lá estão. No momento em que Nicolás Maduro monta uma Assembleia Constituinte apenas com apoiadores do seu regime, mas todos foram eleitos. Fora a fraude, a eleição ela não é democrática, porque não há eleição sem ambiente plural. As pessoas costumam dizer assim, porque tem que acabar com o DEM, tem que acabar com o PT. Não tem que acabar com ninguém. Você precisa ter vivos e fortes os partidos políticos de todas as vertentes e que dentro de um ambiente plural o eleitor escolha aquele que ele quer que ganhe. Uma democracia torta, que é a visão que o PT tem, o PT só entende democrático aquilo que ele faz. Se outros fizerem diferente, não é democrático, aí é golpe. Sobre isso, rapidinho, o Cláudio tem uma observação importante, viu? Não dá para entender, falam tanto em golpe e apoiam o golpe na Venezuela, uma contradição, não é? Mas no Brasil não tem golpe. Onde tem golpe é na Venezuela. É exatamente isso que o ouvinte está observando, é o que eu estou dizendo aqui. Aqui se segue a ordem legal, a ordem regular. Mas aí a Constituição não serve a quem quer se perpetuar no poder, e nós vimos como que o PT fez. O PT institucionalizou a corrupção que sempre houve e que sempre atingiu todos os partidos, todos. A corrupção não é uma invenção do PT. Não é. Mas o PT criou como forma de se manter e se perpetuar no poder. Daí, bate palminhas para o Nicolás Maduro. E por que derrubaram a Rodrigo Janot lá da Venezuela, a procuradora-geral? Porque ela estava por denunciar o presidente Nicolás Maduro por utilização de dinheiro da Odebrecht. Como? Odebrecht. Na corrupção venezuelana. Denê, só um adendo, você falou na questão das urnas. Além disso que você falou, vale lembrar que a empresa que administrou a votação lá falou que teve fraude na votação. Ou seja, além de a urna não representar necessariamente a democracia, lá a urna ainda foi usada para fraudar a eleição na Venezuela. Tem a participação do Fábio aqui, Denê, te provocando. Na opinião dele, diz que esses partidos de esquerda apoiam o regime ditatorial, afinal, a torneira da Odebrecht secou. É o jeito de se manter na política, segundo ele. Bom, mais uma, para encerrar também de bastidores. Eu conversei longamente, por mais de meia hora, com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, na semana passada, sexta-feira, aqui em Curitiba. É um ex-ministro, hoje está na advocacia, e eu perguntei para ele, ministro, e o Supremo, hein? Daí ele disse, olha, tem muitas críticas que são feitas ao Supremo que são justas e outras que são injustas. Mas a crítica justa é que nós não temos mais um Supremo Tribunal Federal. Nós temos 11 Supremos. Cada ministro se entende o Supremo Tribunal Federal. E todos muito vaidosos, sendo mordidos pela mosquinha azul da televisão. Corajosa a posição do ex-ministro Carlos Veloso.
e não há um resumo melhor para se descrever o que virou o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A ideia de um colégio, nós perdemos a ideia de um colégio, né? É cada um por si. Cada um para um lado. É cada um por si e o flash por todos. A brincadeira entre os amigos da imprensa lá de Brasília é que todos os ministros, sabe aquela piada da geladeira? Eles abrem a porta, vê a luz da geladeira e já começam a dar entrevista. Todos eles são assim, todos eles, os 11. Então eles não estão preocupados em se reunir lá, em fazer um debate, em acrescentar ideias. Não, eles querem cada um dar a sua entrevista e ter os seus 15 segundos nos jornais nacionais. Sabe que me chamou a atenção? Que teve uma eleição para governador no Amazonas no domingo. E aqui no Paraná nós tivemos eleições para prefeituras, né, Fran? Tivemos sim, para 2 prefeituras, né? Cidades aqui do Paraná, Nova Fátima, uma delas, e 1º de Maio, todas as 2 no norte do estado. As eleições foram convocadas pela Justiça Eleitoral por conta de condenações dos prefeitos eleitos em outubro do ano passado. A nova prefeita de 1º de Maio é Bruna Casanova, do Partido Progressista. Ele está com 42% dos votos válidos. Em Nova Fátima, Roberto Carlos Messias, o Carlão Messias, do PTB, foi o vencedor do pleito com 44% dos votos válidos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, as eleições suplementares custaram R$100 mil aos cofres públicos. E os candidatos têm até o dia 11 de agosto para entregar ao TRE as prestações de contas das campanhas. Então, por causa de casos de corrupção, mais de R$100 mil gastos com novas eleições nestes 2 municípios. Então temos aí os eleitos das cidades de Nova Fátima e 1º de Maio. 7h54, os ouvintes para a gente encerrar o nosso jornal. Importante, o Alexandre Lora aqui e outros ouvintes questionam sobre aquele tweet que está circulando atribuído à senadora Gleisi Hoffmann, onde ela estaria comemorando lá a questão na Venezuela. Esse tweet não consta, não é, Denê? Fizemos aqui a pesquisa nas postagens da senadora. Então, até um segundo momento, pelo menos esse tweet é falso. Cuidado, a rede social faz muito disso. A rede social ela serve mais para enganar bobo do que efetivamente informar. É sempre bom a gente lembrar de que o direito a informar, o direito de você se manifestar informando é um direito fundamental. Por isso que caiu corretamente a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a exigência de diploma para ser jornalista. Não precisa. A decisão certa do Supremo. O direito de informar é um direito de todos. Todos. Mas tem gente que não sabe ou faz de propósito para manipular e usa a informação de forma errada. Então as redes sociais são o melhor de todos os veículos para você ficar mandando coisa falsa. Então esse tweet aí é uma montagem. A senadora Gleisi não disse nada daquilo, embora ela tenha dito parecido daquilo. A senadora Gleisi é hoje a principal defensora ao lado de Roberto Requião. Curiosamente, os dois são paranaenses do regime ditatorial da Venezuela. Rapidinho para terminar, essa participação da Mel Dias, ela que é venezuelana, diz que mora em Curitiba há 3 anos e, na opinião dela, a Venezuela é uma ditadura. Maduro roubou todos os poderes e colocou o povo na miséria, segundo a ouvinte. O que acontece lá não é nem de perto tudo que é mostrado na mídia internacional. A situação é pior e quem acompanha o noticiário, aqui a Jovem Pan, inclusive, informa diariamente, Denier, só aumenta o número de refugiados venezuelanos no Brasil. E outra, né? Além de tudo o que acontece politicamente, que é uma ditadura sangrenta que ainda matou mais de 100 pessoas, que prende adversários políticos, a Venezuela atravessa um momento da economia que é muito dramático, em que boa parte da população vive na miséria, que não tem o que comer. Tem gente com fome. As imagens dos supermercados na Venezuela são assustadoras. Prateleiras vazias. Prateleiras vazias. Então, e o pior é que tem gente batendo palminha. Muito bem. Vamos embora? Vamos embora. 7h56. Muito obrigado pela audiência. Fran, beijo. Beijo, até amanhã. Mark, valeu. Até amanhã.